Pois é, não, eu já espalhei para a biblioteca. É. Inclusive, eu tenho o maior prazer. Por exemplo, o Berilo Vanderlei, eu fui fazer... Berilo não, o Francisco Ivo. Tem uma professora chamada Rosângela, que ela... Não, Rosângela faz um trabalho fantástico de divulgação da literatura potiguar. Belíssimo. E belíssimo não só porque é muito organizado, mas pela regularidade. É um projeto, claro, ela é a coordenadora, mas ela precisa, e isso só acontece se houver envolvimento da escola toda. Então, não adianta um professor gostar de literatura e querer fazer um trabalho se não for, né, todo mundo da escola incentivando, apoiando e tomando responsabilidades. Pois bem, Rosângela tem esse trabalho muito bonito no Francisco, que todo ano, dura uma semana. Não sei como é que ela chama, se é festival literário, alguma coisa nesse sentido, que são vários autores. Os meninos também são protagonistas, eles fazem dramatização de poemas, fazem shows musicais. É uma organização que a gente não acredita. Muito, muito, muito. E ela... eu fiz uma doação de vários livros, e assim, com o maior prazer, né? Porque, inclusive, assim, claro que quem publica livro gosta de vender, mas eu acho que melhor que vender ainda, desculpem a palavra, melhor ainda dar. Você entregar esses livros para aqueles meninos que querem ler, né? Aí você chega na escola, os meninos leram o seu livro, discutem algum poema, é fantástico. O ano passado eu fui, eu achei muito engraçado que eu fui para uma turma de ensino médio de primeiro ano, e estavam nas paredes vários poemas meus, né? E eles falando com muita liberdade, conversando, já sabiam quem eu era. Agora, um deles, sabe aqueles meninos que costumam faltar às aulas, disse assim: eu posso fazer uma pergunta, me chamando de professora? A professora disse, claro. Ele disse, olha, eu gosto de quase todos esses poemas aqui, mas tem um que não tem nada a ver. Eu disse, qual? Aquele de vó. Como é que a pessoa faz o poema para vó? Que coisa mais sem graça. Aí eu achei ótimo, eu disse, olha, aí ele disse, não sei quem foi que fez, fui eu. Ele quis ficar sem graça, eu disse, não fique sem graça, porque eu achei ótima a sua observação. Vamos conversar quais são os temas que chegam aos poemas, né? O poema da avó, inclusive esse poema, eu tinha feito num processo de intertextualidade com o poema de Iracema Macedo. E depois já vi um poema de Theo também sobre a avó. Quer dizer, porque parece que as avós, elas são muito peculiares, muito particulares, muito originais, né? Cada um que tem uma história de vó para contar. E, assim, quando eu li o poema de Iracema, que ela falava que a avó dela era pobre, muito pobre, mas morava perto do mar, quer dizer, que pobreza é essa se você tem um mar diante de você? Não existe nessa pobreza. Aí eu me lembrei que a minha avó também era pobre, muito pobre, e morava perto de uma igreja. Então, qual era a grande alegria dela? Minha avó morou a vida inteira na rua Santo Antônio, bem pertinho da igreja Santo Antônio. Então, quando eu era criança, que ficava na janela dela vendo aquele movimento todo, e ela, o prazer da vida dela era ali, acompanhar as novenas, as missas. Só que quando ela ficou bem velhinha, ela começou a perder. Hoje, naquele tempo, a gente dizia está esclerosada. Hoje a gente sabe que é Alzheimer e tal, né? Mas quando a minha avó adoeceu, não, ela ficou esclerosada. Então, ela ficava na mesma janela que ela ficava antigamente, para ver procissão, para rezar, para xingar quem passava. Então, que ela era uma pessoa muito discreta, muito caladinha, e começou a dizer palavrão que a gente nem sabia que ela conhecia. Mas, enfim, quer dizer, é uma história de um amor que a gente tem pelas avós, né? Aí eu fui conversar com um aluno sobre esses temas, mas, enfim, a poesia ela surge dessa necessidade da gente contar histórias, né? São as histórias da nossa vida, as nossas experiências. E, no meu caso, retomando a pergunta de Jane, que eu fiz um monte de volta para chegar a ela, eu sou cearense, né? Mas eu sou cearense de nascimento, não me sinto cearense, os cearenses que me perdoem. Eu estava até lendo um livro escrito por Constância, que tem na biblioteca da escola, que eu acho que foi dissertação dela de mestrado, se não me engano,
que ela fala, contando a história de Nísia Floresta, eu fiquei encantada, né? E lá para as tantas ela fala o seguinte, que Nísia não se sentia norte-riograndense, ela se sentia pernambucana e carioca, mas não norte-riograndense. Muito embora, né, a terra dela, que hoje é Nísia Floresta, mas ela chamava como era? Papari? Papari, está presente na obra dela de uma forma mais subjetiva, mas está a natureza exuberante, as coisas lindas que ela via, mas ela não se sentia. Então, dessa mesma forma, eu não me sinto cearense. Claro, uma pessoa que sai com um ano não, vai se sentir como, né? Então, meu pai era militar, foi lá transferido, e como ele foi transferido, eu findei nascendo lá em hospital de base aérea e tal. E depois ele foi transferido de volta para Natal. Então, passei aqui os primeiros anos de vida maravilhosos, até que vieram os anos de chumbo. Meu pai foi preso. Nós passamos 8 meses pensando que ele estava morto. Aí vem aquela história de família com medo de falar com a gente, porque quem falasse com família subversiva podia ser preso. Então, nós tivemos momentos muito difíceis por causa disso. Fomos morar num sítiozinho de vovô no Pium. Esse sítio do Pium ele está muito presente na minha poesia. Por quê? Porque eu era pequena, tinha 6 anos, acostumada a morar numa vila militar, cercada por toda a segurança do mundo, mais protegida impossível, e, de repente, morar num sítio sem saber do pai, né, cheio de bicho por todos os lados. Aí eu peguei tanto amor a sapo que até hoje adoro. Adoro ranzinha, adoro sapo, adoro lagartixa, gosto desses bichos tudinho, não tenho medo de nada, a não ser de barata. Barata não tem jeito, mas o resto, gosto demais. E aí, quando o papai ressuscitou, nós fomos para São Paulo. Barata não é bicho. É outra categoria, né? Pois é, assustadora. Aí nós fomos para São Paulo e lá nós moramos 10 anos, no interior de São Paulo, numa cidade encantadora chamada São Pedro. Essa cidade fica no pé da serra, é uma cidade que do quintal da minha casa, olha só, éramos pobres, mas que pobres para ter esse privilégio de ir ao quintal e ver 3 quedas d'água. Coisa mais linda caindo lá do alto da serra. Então, era uma coisa maravilhosa. A natureza de São Pedro é impossível de sair de dentro de mim. É uma coisa que vai ficar para sempre. E uma vida de liberdade, claro, éramos crianças, muita serra para subir, rio para tomar banho, né, coisas que hoje em dia você não tem mais. E São Pedro tinha uma peculiaridade muito interessante. Como era uma cidade de interior, muito pequenininha, com poucos habitantes, ela tinha um poeta. Esse poeta, chamado Gustavo Teixeira. Ele não é um poeta tão desconhecido assim. Tanto é que no leito de morte dele, leito de morte mesmo, aquela coisa bem trágica de drama, quem estava lá segurando a mão dele? Oswald de Andrade. Ele escreveu um único livro em vida, quem fez o prefácio? Cassiano Ricardo. Né? Mas era um poetazinho de interior, humilde. Ele era daquelas pessoas também altamente inteligentes, que estão tão inteligentes que se perturbam tanto que ele não conseguiu terminar um curso superior. Mas ele era jornalista amador, né? Ele escreveu em vários jornais de São Paulo, foi assim que ele conheceu Oswald, assim que ele conheceu Cassiano. E ele era a grande figura da cidade de São Pedro. Até hoje ele é. Eu estudei no grupo escolar Gustavo Teixeira. Os primeiros livros que me encantaram foram da biblioteca Gustavo Teixeira, né, que era vizinha ao grupo escolar. E ele era um poeta parnasiano simbolista. Mas ele fazia poemas belíssimos, belíssimos, belíssimos. Tem aqueles que você não consegue ler, porque são muito pesados, né, uma linguagem muito rebuscada, longos demais, mas tem outros encantadores. E tem alguns que foram até musicados. Então, eu acho que essa convivência com essa cidade poética, faziam desfiles. No aniversário de Gustavo Teixeira, tinha um desfile com carros alegóricos. Eu tenho até uma foto, eu e meu irmão, em cima de um carro alegórico, representando um poema de Gustavo Teixeira. Né? E na biblioteca da cidade fazíamos concursos de declamação dos poemas de Gustavo Teixeira. Eu participei muito, agora naquele tempo eu não era tão encabulada quanto hoje. Engraçado que a gente vai, no lugar de melhorar, vai piorando, né? Mas eu sou encabulada demais, mas eu não era, não. Eu declamava, ganhei troféu, até um dia desse eu tinha, mas o bicho enferrujou, eu joguei fora. Mas os meus irmãos recitavam, meu irmão, minha irmã, todos os nossos 3 éramos declamadores lá na biblioteca Gustavo Teixeira. Quer dizer, essa convivência com a poesia, muito íntima, acho que não teve com outro jeito. Morando numa cidade encantadora, vizinha à biblioteca, escrevendo. Já tinha mamãe que gostava.
Agora está difícil, viu, Chico? Não, não, agora... Mas é isso, então a minha história passou, eu me sinto, eu digo assim, me sinto natalense. Aqui, quando a gente voltou de São Paulo para Natal, eu estava no último ano do ensino médio, e ainda assim, foi tudo tão rápido, eu vim no último ano do ensino médio, conheci os meninos, fizemos o livro, foi tudo assim, muito rápido. Aí depois casei, tive filhos, tenho netos, como é que eu não vou ser natalense? Eu sou absolutamente potiguar, muito mais do que muita gente que nasceu aqui. Eu adoro essa terra, é a minha terra realmente. Mas, no meio dessa terra potiguar, eu tenho São Pedro. Porque eu acho que todo mundo tem isso como uma certeza. O que marca mais a vida da gente é esse período de infância, de adolescência, é isso que nos faz, nos estabelece, a nossa marca registrada. E a minha marca registrada foi São Pedro, porque a gente chegou lá, eu tinha de 7 para 8 anos, saí de lá com 16, 17. Então, foi infância, adolescência, primeiro namorado, tudo lá. Já escrevia, ganhei um concurso literário lá quando tinha 10 anos, escrevendo sobre o Dia do Professor. Eu tinha que ser professora mesmo. Foi um concurso que foi feito no grupo escolar, escreveu o que você acha dos professores. Eu fiz um texto bem doce demais, por açúcar. Professor é a coisa mais linda do mundo, meloso, totalmente. Mas ganhei o primeiro lugar e foi publicado no Diário de Piracicaba. Eu tenho esse recortezinho lá em casa. Pronto, aí era essa história, e vou passar para minha amiga Ivaldete, que ela gosta de falar mais do que eu.